Tenho certeza que essa dúvida já passou por aí. Quem são os equiparados à indústria, né? Quando a gente fala sobre a incidência do IPI, só são as empresas que são indústrias, né, que fazem o pagamento da incidência do IPI. Nesse vídeo, fica aqui comigo que a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos e falar um pouco sobre o IPI, né, que ele foi instituído pela nossa Constituição Federal, ele tem decreto e a tabela TIP, né? Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre isso. Bom, aqui quem fala é a Graziela Santos, sou fundadora da Net Fiscal. Você que não conhece a Net Fiscal, é uma escola que trata todas as semanas aí as atualizações perante o sistema tributário e também as atualizações perante a área fiscal. Então, se você não conhece, clica aqui embaixo. Toda terça e quinta a gente tem um conteúdo novo aqui no YouTube e toda segunda-feira a gente tem uma aula ao vivo com os nossos alunos. Fico aqui à disposição para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar nos comentários aqui também, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre o IPI, pessoal. Vamos lá. Gente, a fundamentação do IPI, né, ela primeiramente a gente precisa pensar no artigo 153 da Constituição Federal, tá? Então ele é um imposto que está previsto na nossa Constituição Federal e tem as suas descrições, as suas informações pelo decreto 7212 de 2010, tá? Então ele é regulamentado, todos os procedimentos de fiscalização, arrecadação e administração do imposto, a gente vai encontrar no decreto 7212 de 2010, tá? Então, caso você esteja começando a estudar sobre o IPI, você precisa estar aí antenado a todos os procedimentos que estão dentro desse decreto. Além disso, a gente tem a tabela TIP. O que é a tabela TIP? É a tabela de incidência do IPI. Tá? E o IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por isso que a gente tem muitas dúvidas de quem é o contribuinte do IPI. Então, quando a gente falar sobre a tabela TIP, que é a tabela de incidência do IPI, ela vai ser composta pelos produtos que são incidentes ao IPI, sobre a alíquota zero, tudo que for relacionado à característica e incidência do IPI, a gente vai estar na tabela TIP. Então, você tem alguma dúvida sobre a alíquota e a classificação do IPI para determinada operação, vai lá na tabela TIP, que ela vai trazer para a gente o que é tributado, o que não é tributado, o que tem alíquota zero e quais são as suas alíquotas, tá bom? E quem é o contribuinte, né? Que esse é o objetivo aqui desse vídeo. Gente, quando a gente fala sobre as características do IPI, por ele ser um imposto sobre produtos industrializados, a gente tem algumas particularidades, tá? E uma delas são os equiparados. O que são os equiparados? Pode ser que o seu cliente ele seja exclusivamente do varejo, ou seja, comercializa um produto. Ele não industrializa o produto, ou seja, não é uma fábrica, não é uma indústria. Ele seja puramente um varejo. Como que a gente sabe se ele é puramente um varejo? A gente vai lá no cartão CNPJ, identifica os quinais, que são as atividades, para você ver se ele é um varejo, se ele só opera no comércio, tá? E aí, se você vê que o seu cliente ele é exclusivamente do varejo, o que a gente precisa entender dentro da sua operação? Por isso que entra na regra que nós, profissionais da área fiscal, a gente precisa entender sobre o negócio do nosso cliente, sobre a área do negócio do nosso cliente. Por quê? A gente vai precisar entender se ele comercializa produtos que venham ser importados, ou seja, que tem repartição aduana ou do porto. Esses produtos que são importados, ele entra na característica da incidência do IPI. Por isso que essas empresas que atuam com essa forma de comercialização são enquadradas como equiparadas, ou seja, precisa fazer o pagamento do IPI nessas operações. Então, se o seu cliente ele for puramente comercial, puramente varejista, mas que ele faça a importação de produtos dentro da parte da repartição aduaneira e do porto, ele entra na característica de equiparado, conforme o decreto 7212 de 2010. Ou seja, não é apenas as fábricas e as indústrias que fabricam um determinado produto que estão enquadrados para fazer o pagamento do IPI. Existe fato gerador para as empresas equiparadas. Pessoal, é super importante vocês terem essa noção, porque pode ser que o seu cliente ele faça esse tipo de operação e você não esteja fazendo o recolhimento devido do IPI,
tá bom? Existe a questão dos equiparados por ofício, mas você também pode equiparar o seu cliente para fazer o pagamento do IPI, tá bom? Fato gerador do IPI, pessoal. A gente tem as fundamentações legais do RIP, né, que é o artigo 9 e o artigo 11, aonde ele fala que existe a incidência do IPI para os fatos geradores que incluam produtos industrializados dentro do processo, como, por exemplo, a indústria, ou seja, fato gerador que está lá no RIP, que é o decreto 7212, que trabalha as cobranças, fiscalizações e fatos geradores. Está lá no artigo 8, tá? Então, qual que vai ser o CFAP que você vai estar vendo dentro do seu fechamento? O CFAP 501, CFAP 601, ok? Para as empresas equiparadas, a gente não vai estar vendo esse CFAP, a gente vai estar vendo o CFAP 502, o CFAP 602. E esse fato gerador vai estar lá no RIP, no artigo 9 e o 11, tá? Então, hoje, se você tem dúvidas perante ao seu cliente, se ele é equiparado ou não, deixo a recomendação de vocês irem lá no RIP, olhar o artigo 9 e o 11 para entender sobre a operação. Vejam a importância de você, profissional da área fiscal, entender sobre o negócio do seu cliente. Entenda que existe particularidade e que o IPI não são somente quem faz o pagamento ou quem é o contribuinte, apenas as fábricas e as indústrias, ok? Já deixei para você uma lição de casa aí, entender com o seu cliente a comercialização dele e também olhar lá no cartão CNPJ quais são as operações que ele está listado, tá bom? Fica aqui com a gente, porque toda terça e quinta a gente tem um conteúdo novo para você, para trazer um pouco mais sobre essas particularidades aqui dentro da área fiscal. Fico aqui à disposição, caso você tenha alguma dúvida, mande aqui para mim. Toda terça e quinta a gente tem um conteúdo novo para ajudá-los a entender um pouco mais sobre a área fiscal. A gente se vê num próximo conteúdo. Tchau, tchau.